Você é daquele tipo de pessoa que se refugia nos livros, nos filmes, nas séries, no conforto de um streaming, que aprecia boa literatura e que já pensou várias vezes em fugir para um desses mundos paralelos, para caber naquele mundo idealizado e que parece tão real e tão confortável para você? Você tem receio de ensinar alguma coisa com medo de ninguém entender o seu ponto de vista ou ninguém entender tudo aquilo que te toca? Você considera a sua mente um celeiro de ideias de difícil acesso, onde parece que apenas uma boa literatura, um bom personagem, um bom diretor, um bom terapeuta consegue entender? Então vamos entrar no mundo da Bela e a Fera, esse conto clássico da Disney que tem uma analogia com Perséfone na mitologia grega e que pode trazer muita coisa boa para os nossos dias. Oi, lindezas! Que saudade de você! Tamo de volta! Tamo de volta! A aula de hoje vai ser o quê? Providencial pra gente voltar, né? Porque nos últimos meses eu fui realmente a materialização da Bela. Uma mistura, na verdade, de Bela com Rapunzel, né? Porque eu também me enfiei na torre, mas a aula da Rapunzel é outra aula, é sobre o arquétipo do mago, temos outra personagem da mitologia grega. Se vocês querem a aula da Rapunzel, já comenta aqui, porque essa aula da Bela preparei com muito carinho para vocês, depois de bastante reflexão. E eu prometo que a próxima aula não vai demorar 6 meses. Se você está chegando por aqui agora, eu sou Andressa Donato, eu sou terapeuta, sou atriz, sou escritora. E aqui nesse canal agora, eu quero trazer um pouquinho de tudo no meu mundo, para conseguir ajudar vocês nesse caminho de amadurecimento, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, onde todos nós estamos e não pararemos até o dia em que formos embora deste mundo, de um ponto de vista muito mais simbólico, literário, que é o que eu sempre gostei. A história da Bela, na Bela e a Fera, é um caminho onde ela vai precisar romper a idealização para alcançar o amadurecimento, conseguir entender de fato o que é a vida. Então vamos começar do começo. Quem é a Bela, né? A Bela ela não começa como a sábia, ela começa como inocente mesmo, né? Ela é uma alma luminosa, doce, gentil, onde todo mundo sabe na aldeia que ela é diferente. E ela faz questão de se diferenciar mesmo. Apesar dela ser do arquétipo da inocente, né, dela ter essa premissa, já existe per se um quê de arrogância, um quê de prepotência, porque ela não faz questão de pertencer àquela comunidade ou de ajudar aquela comunidade, de fazer parte. Ela, inclusive, na primeira cena do filme, ela fala que ela quer muito mais do que a vida no interior. Ela quer ir embora, quer vazar. Então ela é realmente essa alma doce, essa alma iluminada, né? Mas que vive dentro da sua própria bolha, da sua bolha de idealização, onde ela encontrou nos livros, onde ela encontrou nas próprias histórias, nos próprios valores, na própria busca pelo sentido da vida, algo muito distante da realidade. Ela ama aquilo que é belo, mas ela não ama aquilo que é vivo, aquilo que é bom. Quem mais consegue se achegar a ela, nesse sentido de amor mesmo, é o seu pai, o Maurice. E mesmo assim, ela tem uma distância, um distanciamento afetivo muito grande dele, dá para perceber isso, porque ele também vive no mundinho dele. O Maurice, ele é a Bela do futuro. A Bela estava caminhando para aquele lugar, onde todo mundo, mais cedo ou mais tarde, chamaria ela de louca, né? Ela viraria esse arquétipo da louca. Existe um pacto de lealdade da Bela com o Maurice. Provavelmente o Maurice, quando era jovem, ele era mais ou menos como a Bela, né? Cheio de ideias, amando aquilo que é o belo. Sempre que eu tô falando do belo, eu penso no belo. Vamos voltar. Ele amava as coisas que são bonitas, ele tinha um coração completamente inventivo, né?
Ele é um inventor por natureza, audacioso, mas fechado na sua própria bolha. E aí está a nossa primeira lição. Que as coisas que lemos, os filmes que vemos, as músicas que escutamos, né? Os conteúdos que consumimos e que alimentamos o nosso imaginário não nos despertam a amar a realidade, a gente vai perder o sentido. Logo nas primeiras cenas, né, no primeiro musical, na primeira canção, a Bella tá lendo uma história de amor, né? Uma história de amor sobre o mito grego, né, de Perséfone, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é o mito que fala desse encantamento. E percebam que ela ama aquilo. Então não é que ela exclui o amor, que ela não ama o amor. Não é que a Bella é estoica, entendam, né? Ela tá indo para o estoicismo, ela tá caminhando para aquilo. Né? Deixando aos poucos os pilares da tríade do imaginário, mas ela ainda reverencia, por exemplo, o amor. Ela fica muito feliz e satisfeita porque o desfecho do mito que ela tá lendo é um bom desfecho, né? Ela descobre o amor quase no fim. Então, não é que ela não ama o amor, ela não ama o outro. Vejam que ela tá numa espécie de encantamento invertido, onde essa idealização ela chegou num ponto em que ela começa a desprezar tudo aquilo que é real na vida dela, né? É o desprezo pela orientação familiar, é o desprezo pela comunidade em que ela está inserida, o desprezo pelas profissões tão dignas, né, que também é vista ali naquela primeira cena, o padeiro, o sapateiro, o bibliotecário, pessoas que fazem a máquina da vida girar, que sem eles a gente não conseguiria sobreviver, provavelmente, né? E naquela época, né, no sul da França, do século XIX, período antes, inclusive, da Revolução Industrial, a gente vê um contexto de hiperdependência da comunidade, e ela exclui. Então, os livros da Bella, eles acabam entrando num contexto de alimentar essa idealização. A aldeia representa o mundo real que ela rejeita por não considerar bom o suficiente para ela. E o Gaston é a materialização da opinião dela acerca do povo. Eu tenho uma opinião muito impopular sobre o Gaston, vocês vão ver. Vocês vão ver mais pra frente. Porque eu não acho o Gaston um vilão. Ai, não, é muito impopular a minha opinião sobre o Gaston. A minha opinião sobre o Gaston é que ele é um anti-herói mal compreendido, né? Temos outros vilões! Temos outros vilões! Aqueles, né? O vilão da história da Bela e da Fera é a idealização dela, né? A Bela é sua própria vilã, sua própria algoz. O Gaston reflete exatamente aquilo que a Bela pensa de todo mundo. Parece que ela só pensa aquilo do Gaston, que ela só despreza o Gaston. Mas, na real, é que ela acha que todo mundo é igual ao Gaston. Ensimesmado, vaidoso, um repelente da intelectualidade. O oposto da sabedoria e da beleza. Quando, na verdade, o Gaston ele representa uma masculinidade medíocre, onde ele não conseguiu ter aderência das virtudes necessárias para controlar seus impulsos, sua força, sua raiva, sua vaidade. Um Gaston maduro é um ótimo marido. Mas claro, né, ele não teve essa possibilidade e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, porque ele realmente deixou a sua vaidade e a sua brutalidade vencer, que é o que infelizmente a gente vê por aí, na maioria dos homens, né? Infelizmente. O maior erro da Bella, que vai levar para esse despertar, né, da maturidade, e é visto em toda a literatura clássica, tá? Toda a literatura clássica vai passar por essa jornada do herói mesmo. Vocês estão careca de saber, provavelmente. Mas o maior erro da Bella não é querer a beleza, né? Não é buscar a beleza. O maior erro da Bella é rejeitar o mundo e não ver a beleza nele. E não conseguir enxergar que essa beleza que ela tanto procura também está no chafariz que está ali atrás dela, com a água fresquinha num dia quente, nas flores que a florista ofertou a ela e ela nem viu, no olhar do padeiro oferecendo um pão quentinho, ele todo apressado, já correndo ali o suor,
o suor de um trabalho digno e bem feito, de um pequeno atrito ali de casal, de um casal que se ama e de vez em quando se estranha, de um bibliotecário atencioso. Enfim, eu poderia dar aqui muitos exemplos de como a beleza que a Bella tanto busca sempre esteve ali e ela não percebeu. E a gente faz isso o tempo todo, não sei vocês, mas eu faço isso o tempo todo. E então o Maurice sai de dentro da sua bolha e é claro que isso vai dar confusão. Porque é exatamente isso que acontece, tá, gente? Quando a gente fala de pactos de lealdade, minha amiga Maria Angélica, que é a única pessoa no mundo que eu confio para falar sobre laços hereditários, né? Ela explica muito bem essa analogia da Bela e da Fera, né? E como que um pacto de lealdade, ele é muito simbólico para explicar por que as coisas se remexem dentro da Bella. Então, quem começa isso, na verdade, é o Maurice. E na nossa vida, geralmente, é algum parente que vai despertar isso mesmo. É nossa mãe, é nosso pai, que vai nos tirar dessa zona de conforto, que vai nos tirar de dentro dessa bolha e nos levar a avaliar se esse pacto de lealdade é justificável mesmo ou não. Ou se a gente tem que romper com esse pacto de lealdade aí. Quando o Maurice é sequestrado, a Bella corre em seu socorro, né? E ao correr em seu socorro, o que é que acontece? A jornada dela. Aonde? Na floresta! Todo mundo passa pela floresta, né? Todo mundo! Quem conhece São João da Cruz vai falar dessa noite escura da alma, onde a gente passa por em determinados momentos da nossa vida, a gente passa por esse momento de redescoberta da nossa identidade, onde a gente retifica e ratifica tudo aquilo que a gente viveu até aquele dia. Às vezes é uma doença, às vezes é uma separação, uma crise conjugal, às vezes é o nascimento de um filho. Me conta aqui qual que é a sua floresta, eu já passei por algumas. A Bella entra nessa floresta, né, que na verdade mostra pra gente que o sequestro do pai não é um sequestro de fato, é uma jornada de descida. Ela vai ter que descer. É como se a vida estivesse falando para ela: eu preciso te devolver a esperança. Eu preciso te ajudar a se reconhecer como gente, porque se você não vê no outro um objeto de amor, se você rejeita o outro, você rejeita a si mesmo. Não tem como. Percebam como é forte isso. Então ela vai descer e encontrar cada medo dela. Cada uma das suas idealizações vai ser completamente confrontada a partir de agora. E ela vai descobrir quem ela é de verdade. Parece que é a fera que representa essa vaidade que eu falei do Gaston, né? Essa ausência de amor pelo próximo, o egoísmo, a vaidade. Quando a gente olha de um ponto de vista um pouco mais superficial, parece que é a fera que tem essa aderência, né? Que eu falei sobre o Gaston. Mas, na verdade, eu quero levar vocês a um outro tipo de análise, né? Onde a fera é o símbolo da imperfeição humana, da humanidade no seu ponto de vista mais cru. Toda essa sua imperfeição, a minha imperfeição, né? Todos nós temos um quê de fera se não escolhemos a jornada do amadurecimento. A fera representa aquilo que é real. É o mais real e palpável que a Bella conseguiria tocar. E precisava ser uma coisa que fosse muito ardente aos olhos dela, porque o real, ela não conseguia enxergar, ela rejeita. Foi preciso, né, ser colocado na frente dela um aparato como a fera, onde ela conseguisse enxergar a humanidade no seu modo mais cru possível, imperfeito, cheio de defeitos, mas real, que dá para tocar, que dá para palpar. E num primeiro ponto, também é impossível de amar a fera, né? Assim como num primeiro ponto nós somos meio miseráveis mesmo, meio indignos de amor. Todos nós somos um pouco assustadores mesmo. A rosa representa a urgência da passagem do tempo, né? Então, a cada pétala que se cai, né, a cada ano que se passa na rosa transformada, né, na flor transformada, representa essa urgência no tempo de que
a gente precisa entender que a gente é eterno, mas a gente não é eterno nesse mundo. E a gente não tem todo o tempo do mundo como a gente acha, para amadurecer, para mudar, para fazer o que precisa ser feito. Os nossos dias estão contados, como os fios da nossa cabeça. Não há todo o tempo disponível. E o que a feiticeira faz, né? O que a maga faz, que não é uma vilã também, né? Não é uma vilã. Ela é um princípio de sabedoria. O que ela faz? Ela apenas mostra. Ela mostra pra fera. Você tá achando que você vai viver pra sempre só porque você é um príncipe? Não, 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 não. Você tem um tempo limitado aqui na Terra. E eu vou fazer questão de te mostrar. Já o castelo representa essa alma aprisionada. Está em busca do amor, mas que cedeu ao encantamento. E quando a gente cede ao encantamento, o que a gente tem? Uma prisão. O mundo se fecha para nós também. Não é só a gente que se fecha para o mundo também nos vê como algo intocável, não desejado, não passível de ser amado. O movimento que começa em nós é transferido. E essa é a beleza da humanidade, a gente está em constante transferência. Para ser mais exato, o termo é constante ressonância, né? E o que a Perséfone tem a ver com tudo isso, né? O mito de Perséfone é um dos mitos que eu mais gosto, né? Ele é muito bonito. Perséfone, ela foi criada pela sua mãe numa aldeia muito pequena, né? Ela tem a ausência dessa estrutura familiar funcional também, assim como a Bela, né? A Bela não tem mãe, a Perséfone não tem pai, né? E, enfim, procurem depois, eu não vou contar em detalhes o mito de Perséfone, porque é um mito grande, né? Se eu não me engano, tem no livro juvenil, que a Malu tem, eu já mostrei no meu Instagram, o Mitos Gregos, eu só não lembro se é no 1 ou se é no 2. Depois procurem lá e me falem. Em determinado momento da sua vida, acontece, não vou dar o spoiler, né? Acontece uma coisa com ela, onde ela desce ao submundo, onde ela desce ao Hades, né? E precisa enfrentar o Hades, que é o deus da morte, né? Para a mitologia grega. E acontecem, né, uma série de confusões no mito de Perséfone, mas ela retorna vitoriosa. Né? Ela volta ao mundo real e depois de conhecer o Hades, depois de conhecer essa finitude da vida, ela olha para o mundo real com outros olhos, com olhos de amor. Só quem medita sobre a morte, ou só quem viu a morte, é capaz de entender a dignidade do mundo. E ela volta não só com esse olhar renovado, com esse olhar maduro, mas ela também volta trazendo a fertilidade, né? Todo mundo está acostumado a achar que é Afrodite, né? Que é Vênus, que é a deusa da fertilidade. Vocês precisam conhecer Perséfone. Perséfone é a primeira apaixonada, a primeira do arquétipo da amante. Que inclusive tem altas tretas com Afrodite, entendeu? Altas tretas. Quando eu fui pra Grécia, na minha lua de mel, a gente visitou o templo, né, de Afrodite. Tem altas tretas dela com Perséfone. Porque as duas realmente queriam brigar, né, pelo trono da fertilidade, mas isso também fica para outra aula. Ai, gente, é muita coisa para falar, né? As duas representam esse início de jornada com pureza, mas também com fechamento para o mundo e uma rejeição do mundo, né? Aquela coisa de, eu ouço muitos católicos falando, né? Protestante também, a rodo, tá? Em geral, cristãos, né? Falando, porque eu não sou deste mundo, eu sou do céu, que não sei o que não sei o que lá. Isso é uma rejeição, tá, gente? Isso é uma rejeição. É uma rejeição de Perséfone. É uma rejeição da Bela. Foi exatamente esse movimento que não, porque eu rejeito tudo aquilo que está no mundo, né? O apóstolo Paulo não estava falando sobre isso quando ele pediu pra gente tomar cuidado com o mundo, fugir da aparência do mal e etc, né? Não era sobre isso, gente. Vocês distorceram tudo. Até porque o próprio Deus encarnado escolheu vir ao mundo, ele não rejeitou o mundo e toda a sua criação, né? Muito pelo contrário, ele amou o mundo apaixonadamente a tal ponto de entregar a sua vida por este mundo que ele tanto ama. Não há como rejeitar o mundo se a gente quer o céu. A gente tem que aprender a amar esse mundo, sim. Não as coisas que estão nele, mas ele. As pessoas que estão nele.
as duas vão passar por essa jornada, né? Tanto é que ela é realmente a analogia da Persephone. Aquele tipo de pessoa que se refugia nos livros, nos filmes, nas séries, no conforto de um streaming, que aprecia boa literatura e que já pensou várias vezes, queria fugir para um desses mundos paralelos, para caber naquele mundo idealizado e que parece tão real e tão confortável para você? Você tem receio de ensinar alguma coisa com medo de ninguém entender o seu ponto de vista ou ninguém entender tudo aquilo que te toca? Você considera a sua mente um celeiro de ideias de difícil acesso, onde parece que apenas uma boa literatura, um bom personagem, um bom diretor, um bom terapeuta consegue entender? Então vamos entrar no mundo da Bela e a Fera, esse conto clássico da Disney que tem uma analogia com Perséfone na mitologia grega e que pode trazer muita coisa boa para os nossos dias. Oi, lindezas! Que saudade de você! De volta! A aula de hoje vai ser o quê? Providencial pra gente voltar, né? Porque nos últimos meses eu fui realmente a materialização da Bela. Uma mistura, na verdade, de Bela com Rapunzel, né? Porque eu também me enfiei na torre, mas a aula da Rapunzel é outra aula, é sobre o arquétipo do mago, temos outra personagem da mitologia grega. Vocês querem a aula da Rapunzel? Já comenta aqui, porque essa aula da Bela preparei com muito carinho para vocês, depois de bastante reflexão. E eu prometo que a próxima aula não vai demorar 6 meses. Se você está chegando por aqui agora, eu sou Andressa Donato, eu sou terapeuta, sou atriz, sou escritora. E aqui nesse canal agora, eu quero trazer um pouquinho de tudo no meu mundo. Para conseguir ensinar vocês, para conseguir ajudar vocês nesse caminho de amadurecimento, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, onde todos nós estamos e não pararemos até o dia em que formos embora deste mundo, de um ponto de vista muito mais simbólico, literário, que é o que eu sempre gostei, é a minha área de atuação, sempre foi, e que eu uso muito nos meus atendimentos. Então, se você é minha paciente, provavelmente você já recebeu várias recomendações de livros, vários exercícios sobre filmes, várias cenas sobre séries. E hoje nós vamos falar de quem, né? Da princesa dos livros, a princesa sábia, a poderosa Bela. A história da Bela, na Bela e a Fera, é um caminho onde ela vai precisar romper a idealização para alcançar o amadurecimento, conseguir entender de fato o que é a vida. Então vamos começar do começo. Quem é a Bela, né? A Bela ela não começa como a sábia, ela começa como inocente mesmo. Ela é uma alma luminosa, doce, gentil, onde todo mundo sabe na aldeia que ela é diferente. E ela faz questão de se diferenciar mesmo. Apesar dela ser do arquétipo da inocente, né, dela ter essa premissa, já existe per se um quê de arrogância, um quê de prepotência, porque ela não faz questão de pertencer àquela comunidade, ou de ajudar aquela comunidade, de fazer parte. Ela, inclusive, na primeira cena do filme, ela fala que ela quer muito mais do que a vida no interior. Ela quer ir embora, quer vazar. Então ela é realmente essa alma doce, essa alma iluminada, né, mas que vive dentro da sua própria bolha, da sua bolha de idealização, onde ela encontrou nos livros, onde ela encontrou nas próprias histórias, nos próprios valores, na própria busca pelo sentido da vida, algo muito distante da realidade. Ela ama aquilo que é belo, mas ela não ama aquilo que é vivo, aquilo que é bom. Quem mais consegue se achegar a ela, nesse sentido de amor mesmo, é o seu pai, o Maurice. E mesmo assim, ela tem uma distância, um distanciamento afetivo
muito grande dele, dá pra perceber isso, porque ele também vive no mundinho dele. O Maurice, ele é a Bella do futuro. A Bella estava caminhando para aquele lugar, onde todo mundo, mais cedo ou mais tarde, chamaria ela de louca, né? Ela viraria esse arquétipo da louca. Existe um pacto de lealdade da Bella com o Maurice. Provavelmente o Maurice, quando era jovem, ele era mais ou menos como a Bella, né? Cheio de ideias, amando aquilo que é o belo. Sempre que eu tô falando do belo, eu penso no belo. Vamos voltar. Ele amava as coisas que são bonitas, ele tinha um coração completamente inventivo, né? Ele é um inventor por natureza, audacioso, mas fechado na sua própria bolha. E aí está a nossa primeira lição. Que as coisas que lemos, os filmes que vemos, as músicas que escutamos, né? Os conteúdos que consumimos e que alimentamos o nosso imaginário não nos despertam a amar a realidade, a gente vai perder o sentido. Que a beleza, ela é só um dos 3 pilares da tríade do imaginário. É a beleza, a bondade e a verdade. Se você exclui a verdade, a realidade do jogo, você automaticamente vai começar a excluir a bondade. E logo, a beleza também vai deixar de ser atrativa. A isso damos o nome de estoicismo. Mas isso é uma outra conversa também. Eu vou embaralhar várias correntes filosóficas aqui para ficar muito claro para vocês, né? A gente vai ter uma aula só de estoicismo, se vocês quiserem, né? E como o estoicismo é realmente a ausência da tríade. Todo mundo reverbera, né? A galera do Red Pill, a galera que tá saindo ali da 4ª camada, entrando na 5ª, né? Tentando avançar ali para a 6ª, gosta muito do estoicismo, porque existe esse rompimento, essa rebeldia com a tríade do imaginário. Mas lá na 7ª camada, é necessário que seja recuperada. E é exatamente isso que acontece com a Bella. Vai ser muito legal. Essa jornada do herói, né, a jornada da heroína Bella, ela passa por 3 coisas principais, por 3 pontos principais. O primeiro deles é a descida. Então, a transformação dela começa quando ela é escancarada para tudo aquilo que é real e imperfeito. Ela é obrigada a olhar para o mundo a partir de uma situação que é imposta para ela. Né? Diferente de outras jornadas do herói, onde é o próprio personagem que busca, tem esse anseio de transformação, a Bella não tinha nenhum anseio de transformação. Nenhum. Ela estava satisfeita, felizaça, assim como a gente. Quando a gente fala assim, né? Ai, porque eu prefiro os livros do que as pessoas. Ai, porque eu prefiro os animais do que as pessoas. Ai, porque os meus livros são muito mais interessantes. Ai, porque os meus cursos, as minhas aulas, os filmes que eu vejo, porque eu vejo Hitchcock, porque eu vejo Spielberg, porque eu vejo Coppola, né? Porque eu sou muito legal, eu leio Tolkien. Eu tô falando tudo isso pra mim, inclusive. Não pensei que eu fico de fora disso aqui. Ai, porque eu leio Chesterton, entendeu? Ai, porque, assim, minha devoção é Santa Teresa d'Ávila, sabe? Doutora da igreja, entendeu? Ai, porque devoto eu sou de Santo Agostinho, doutor, né? Porque, assim, ele era o santo, né, gente? O santo. A gente faz isso sem perceber a todo momento. Eu faço, inclusive, tá? É uma falta de humildade mesmo, né? Uma prepotência, uma arrogância inerente a gente. Vai distanciando a gente da realidade, que vai distanciando a gente do mundo real, coloca a gente num platô de idealização. Ai, se for pra ser devoto de um santo, é Santo Agostinho, entendeu, gente? Porque, assim, Santo Agostinho, ele é o must. Ai, porque Santa Teresa d'Ávila, sabe? Aí, porque eu só gosto de ouvir as pregações do Billy Graham. Porque Billy Graham, assim... Aí, porque eu sou de igrejas históricas, entendeu? Eu não gosto desse rolê pentecostal, entendeu? Eu sou presbiteriana, eu sou batista, entendeu? Eu sou calvinista. Cara, a gente faz isso com tudo que vocês possam imaginar. Quando eu era protestante, eu
fazia essas coisas. Aí, católica, faça as mesmas coisas, entendeu? Pode pegar tudo. Deus tem piedade de nós. Então essa descida dela é pra mostrar pra ela, minha filha, o mundo de verdade não é isso que você tá pensando, não. Não é essa coisa horrorosa que você tá pensando. Até porque, se for horroroso desse jeito, você é tão horrorosa quanto, porque você é um ser humano, minha filha. Se toca. Você não é tudo isso, não. E esse movimento de descida escancara isso pra ela, das piores formas possíveis, né? Depois tem um elemento de transformação, onde ela vai ter que tomar uma decisão. E aí é que entra a escolha, né? Porque se ela não teve a escolha lá de entrar na jornada, que geralmente na mitologia, né, na literatura, o personagem ele tem a escolha de entrar, né, na jornada ou não. Ele quer estar em busca de algo, ele está em busca de alguma coisa que o coloca dentro da jornada. A Bella estava completamente confortável, ela não queria jornada nenhuma, ela estava na total negação do mundo, né? Amando os livros dela, super devota lá de Santo Agostinho e Santa Teresa d'Ávila, entendeu? Mas Santa Teresa de Calcutá, nada, né? Olhar para os pobres, jamais. Eu quero estar no alto do castelo, né? São Nicolau, opa, nunca. São Francisco de Assis, epa, voto de jamais voto de pobreza. Eu quero uma BMW aqui na minha porta, se possível, o mais rápido possível. Ela é convidada a passar pela transformação. Então é importante que vocês entendam que ela não precisava aprender a amar. Ela poderia continuar na negação dela, né? E aí ela não seria uma heroína, ela seria uma lição. Tem muitas histórias que não mostram o sucesso do herói, mas sim que ele não aprende a lição e ele vira a lição. Se ela não tivesse aprendido a amar o real, ela seria uma lição, que é o que no teatro nós chamamos de tragédia. Fez sentido? Tô conectando os pontos, né? A gente tá falando de muita coisa aqui. Mas quando ela é convidada a amar o que é real, ela começa a entender que ela não vai amar a Bella por... Ela começa a entender que ela não vai amar a fera por aquilo que a fera pode oferecer. E a fera podia oferecer bastante coisa, né? Vocês se lembram daquela biblioteca que era o maior sonho da vida dela? As conversas que provavelmente eles tiveram, né? Mas a Bella não se apaixona por isso. O momento onde ela se apaixona pela fera não é quando eles estão na biblioteca ou quando eles estão tendo uma conversa profunda. É quando eles estão se olhando nos olhos e brincando na neve. Tem coisa mais infantil, corriqueira, pura, real do que isso. É aqui, na vida cotidiana, no agora, que a gente aprende a amar o outro. A gente não aprende a amar o outro fazendo curso, lendo livro. A gente aprende a amar o outro amando, vivendo com ele, suportando ele. E não é o rejeitando, querendo distância, ou passando horas e horas e horas em cursos, imersões e etc. Todas essas imersões são ótimas pra gente ter conhecimento. Claro que são. Mas aprender a amar, a gente aprende amando. E é isso que a Bella precisa aprender. A gente vai pro terceiro ponto, né, para o terceiro e último pilar dela, que é a reintegração. Então, como que ela volta para o mundo, né, depois que ela está a um ponto de perder a fera, que ela acredita que ela realmente perdeu a fera, que ela se toca que ela amava ele, não pela aparência dele, não por aquilo que ele poderia oferecer, mas sim pela realidade, né? Ela se toca que se aquela flor acabasse, ele nunca fosse um príncipe, tava tudo bem pra ela nunca conhecer a face dele de príncipe. Ele poderia ser daquele jeito o resto da vida, que ainda assim ela o amaria. E isso é muito bonito, né? Porque às vezes a gente quer que o outro mude. A gente fica nessa esperança de que o outro tem que se transformar. O outro que tem que mudar. É o outro que é a fera. Eu sou a Bella. É o outro que tem que mudar completamente por mim. Mas aprender a amar implica em mudar o nosso olhar. A Bella não amou a fera porque a fera se transformou em um príncipe. A Bella amou a fera porque ela aprendeu o que é amor. E aí quando ele ressurge como príncipe, o que poderia não ter acontecido, né? Ele poderia ter cumprido ali a promessa e ficado encantado para sempre. Ela só queria ele de volta. Ela só queria a presença. Ela só queria ele completamente imperfeito, com tudo. Ela não rejeitava mais nada nele. Não rejeitava os seus pelos, não rejeitava os seus dentes, as suas garras afiadas, a sua roupa rasgada, o seu castelo bagunçado. Ela não rejeitava mais nada, ela amava por completo. O que mudou foi ela, porque
O amor muda a gente. O amor não muda o outro. A gente não pode mudar na esperança que aquilo vai afetar o outro e mudar ele. A gente tem que mudar a gente toda hora. A todo momento. A fera é transformada, né, num príncipe e ela é reintegrada à sociedade, como a Perséfone, né? As duas voltam como rainhas, mas na verdade ela não é coroada, né? A Bela não é coroada. Ela volta como uma mulher madura, né? A gente, não fica claro pra gente, ela foi coroada como rainha, se eles começaram um novo reino, fica claro que eles iam começar uma história de amor. Mas o status pouco importa. E percebam que no final das contas ela conseguiu o que ela queria, né? Ela queria muito mais do que uma vida no interior, foi morar num castelo. Mas ela só conseguiu isso quando ela parou de acreditar que isso era o importante, né? Porque para ser rainha, ela precisaria olhar para toda aquela comunidade no interior com amor, senão ela viraria uma tirana. Então, para ser rainha, ela precisou mudar completamente o olhar sobre aquela população, que inclusive tentou matar a fera. Assim como Perséfone, que precisou ver todo aquele povo que já tinha morrido, todo aquele povo que estava padecendo no Hades, e enfrentar todos os seus medos para voltar como rainha do quê? Da fertilidade. A rainha que gera vida. Legal, né, gente? Ah, muito legal. Conclusões para a vida. Você precisa sair da sua toca. Precisa amar o mundo real e pegar todo esse aprendizado que você vê aí nos livros, que você vê nos filmes, que você vê na arte, né, na pintura, na escultura, toda, na música. Tudo isso tem que servir para alguma coisa, minha filha, porque isso não serve para nada. É só um dos 3 pilares. A beleza, ela só funciona num arco, junto com a bondade. A beleza precisa te atrair para que você seja bom. E você sendo bom, você é um ampliador e um buscador da verdade. Sem isso, a beleza per se, ela vai te levar para o estoicismo. Ela vai te levar para outro lugar, para um lugar de desesperança. E nós somos do time da esperança. Não adianta você querer se enclausurar. Não adianta você querer se fechar. Não adianta você querer calar. Não adianta você querer ficar quieta no seu canto. Ah, não quero confusão, não. Não vou servir na igreja, porque eu não quero arrumar pra minha cabeça, não. Ah, não, porque ninguém vai me entender. Ah, não, eu não quero me meter com essa coisa no trabalho, não. Não vou apresentar esse negócio no trabalho, não vou começar esse projeto novo, não vou falar nas redes sociais, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não vai, e fica aí igual a Bela, idealizando, você é o mush do mundo, né? E aí você vai rejeitando o mundo, e você vai perdendo a capacidade de amar. Simples assim. Tipo o que eu fiz nos últimos meses. Mentira, gente, eu não fiz isso nos últimos meses. Eu vou fazer um vídeo só contando como foram esses últimos meses, tá? Desde que eu fiquei internada. Eu entrei na caverna mesmo de propósito, tá? É isso, meus amores! Então, a Bela marca o nosso recomeço aqui nessa jornada. Comentem aqui embaixo as aulas que vocês querem fazer. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, lindezas!